Doutora, eu fiz uma extração de um dente e depois de um tempo eu fiz uma radiografia e vi que ficou um pedaço da raiz ali. Sério, ninguém merece. Eu tenho que fazer alguma coisa agora? Vou ter que fazer outra cirurgia? Tem algum problema ficar essa raiz lá? Vai ter infecção? O que pode acontecer? Olá, para quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Lera aqui em Brasília. E quero falar então com vocês hoje sobre essa questão que é bem comum, tá? E que nem sempre o cirurgião vê ou avisa o paciente, que é ficar um pedacinho do dente ali da raiz depois de extrair o dente. Vem comigo! Gente, para quem não sabe, está muito atrasado, tá? Eu tô fazendo atendimento em São Paulo. Se você quiser mais informações, aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato do WhatsApp. Entre em contato com a gente, você vai falar com o Ramon. Ele vai te passar todas as informações da localização, como que faz para agendar, tudo direitinho, tá? Então, quero falar com vocês porque a gente recebe muitas mensagens sobre isso. Ai, que eu fiz uma extração, ou de um siso, ou de um dente normal, e que depois ficou doendo, e aí eu fui fazer uma radiografia e tinha um restinho de raiz lá, e aí meu dentista não me falou nada, ou então meu dentista falou que podia ficar, que não tinha problema, e a pessoa fica insegura sem saber o que realmente tem que fazer ou não, tá? Então, vamos lá. Tem duas situações que podem acontecer, tá? Se você fez a extração de um dente por conta de infecção, então um dente que já nasceu, tá? Sendo siso ou não, que teve uma infecção ou que quebrou a raiz e teve algum problema e você fez a extração desse dente porque ele estava com algum problema, tá? E durante a extração quebrou um pedacinho da raiz, o cirurgião viu ou não importa agora mais, e ficou esse pedaço de raiz lá, tá? Gente, se tinha infecção naquele dente, se ele estava infeccionado, se ele precisava fazer, por exemplo, um tratamento de canal e não dava mais para fazer o tratamento de canal, tá? Ou se tinha quebrado a raiz e deu uma inflamação, uma infecção ali e ficou a raiz, tá? Quebrou um pedaço da raiz e ela ficou lá, muito provavelmente você pode ter problema com essa raiz. Pode ter, tá? Pode ser que o seu organismo comece a expulsar essa raiz se ela tiver com infecção e ela vai ficando cada vez mais superficial e depois tenha que tirar. Ou pode ser que você fique tendo infecção de repetição ali, tome 1 ano de antibiótico e não resolve, porque a infecção está ali aderida na raiz, tem que remover esse pedacinho da raiz. Então, se esse é o caso, se você tirou um dente porque ele estava com uma infecção e ficou um pedaço de raiz ali, e depois que você tirou um dente nunca cicatrizou, ficou tendo infecção o tempo inteiro, vai ter que remover esse pedacinho da raiz, tá? Não tem o que fazer, porque ali vai ter bactéria aderida na raiz e o antibiótico não consegue chegar ali. Então, tem que remover a causa dessa infecção, que é esse resto de raiz que está lá dentro do dente. Então, a raiz, tá? A gente tem dente com uma raiz só, como esse aqui, tem dente com 2 raízes, como esse aqui, e em cima, atrás dos molares, tem 3 raízes. Pode ter quebrado um pedacinho de uma das raízes e tem infecção nas outras. E às vezes essa raiz fica lá sem problema nenhum, tá? Então, como que você vai saber se você vai precisar extrair a raiz ou não? Primeiro, não tem essa história de rejeitar, meu corpo está rejeitando a raiz. Não existe isso, porque a raiz é sua, do seu dente. Não vai ter rejeição. A única causa de ter algum problema é infecção, tá? Então, se tem infecção naquela raiz, o local da extração nunca vai cicatrizar. Sempre vai ficar dolorido, o buraquinho não fecha, fica saindo pus, fica com um cheiro ruim, tá? Então, você tá tendo esses problemas depois da extração, fez uma radiografia e viu que ainda tem o resto de raiz lá, vá no seu dentista e peça para ele remover esse restinho da raiz, tá? Esse pedaço da raiz que quebrou. Se não, você fez a extração, já tem muito tempo, cicatrizou, tá joia, mas um tempo depois você foi fazer uma radiografia para fazer um implante, por exemplo, e tem um restinho de raiz lá, tá? Se você for fazer um implante, se você for colocar um implante, tem que remover o pedaço da raiz, porque o implante ele não gruda em raiz, ele só gruda em osso. Então, esse resto de raiz ali vai atrapalhar na cicatrização do implante. Mas se não, se você não for fazer o implante, mas descobriu porque foi fazer uma radiografia de rotina e tinha um restinho de raiz ali, não tem problema nenhum. Essa raiz vai ficar ali para o resto da vida, muito provavelmente. Já deve ter até formado osso por cima dela e ela vai ficar ali, tá? E se for do siso, tá?
Então, geralmente, quando a gente tira o siso do paciente, não é por infecção, é porque não tem espaço para nascer, porque a gengiva fica inflamando ali porque não consegue higienizar, é porque tá torto, enfim. Quando a gente tira o siso, então, que não está nada relacionado à infecção, tá? Tem um tipo de cirurgia que a gente deixa a raiz de forma intencional, que é a coronectomia. Quando a raiz do siso embaixo está próxima ao nervo que dá sensibilidade para o queixo e para o lábio. Tem vários vídeos meus falando sobre isso, tá? Então, às vezes a gente deixa de forma intencional a raiz lá dentro do osso para evitar que tenha dano, para não danificar o nervo que dá sensibilidade aqui. E essa raiz vai ficar lá, doutora? Vai. Pode ser que ela comece a subir para sair? Pode. Se isso acontecer, se ela tiver uma migração, a gente precisa remover a raiz. Mas pode ser que forme osso por cima dela, e é geralmente o que acontece, e ela fica lá pro resto da vida sem problema nenhum, tá? Porque não tem rejeição, é uma raiz sua, não tem infecção ali, então não tem nada para ser agressivo para o seu organismo. Forma osso por cima dela e ela fica lá, tá? Ah, mas não foi intencional. O dentista foi uma cirurgia muito difícil e ele tentou tirar o dente, teve que cortar o dente em vários pedaços e acabou ficando um pedaço da raiz lá. Gente, é a mesma coisa. Não tem infecção, tá? Não tinha infecção relacionada ali. Não, mas eu tô sentindo dor, não tá cicatrizando, eu tô achando que o problema é a raiz. Geralmente, se não tem infecção relacionada, não vai causar dor. A dor pode ser por outro motivo, tá? Mas ficou um pedaço da raiz, é um pedaço grande, é um pedaço pequeno, é favorável de remover ou vai ter que tirar muito osso para remover ali? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Geralmente, quando eu falo para os pacientes que se ficou um pedacinho de raiz ali da região onde foi tirado o siso, que o dentista não viu ou o dentista não conseguiu remover durante a cirurgia, deixa ele lá, acompanhe com radiografia. Muito provavelmente vai formar osso em cima dessa raiz, ela vai ficar ali, você nem vai saber, nem vai lembrar dela, tá? Mesma coisa nos dentes de cima, no siso em cima. Ficou um pedacinho de raiz, não tem problema. Quando que você vai ter que tirar o pedacinho de raiz no siso ou nos dentes de trás em cima? Se eles caírem dentro do seio maxilar. Então, o seio maxilar é uma cavidade que a gente tem aqui em cima, tá? Da maxila, que é uma cavidade cheia de ar, tá? Que é comunicada com o nariz. Quando dá a sinusite, é uma infecção dessa cavidade. Se durante a extração quebrou um pedacinho da raiz e ela foi para o seio maxilar, tem que tirar essa raiz, porque senão você vai ficar tendo uma sinusite recorrente. Não vai conseguir tratar a sinusite enquanto não tirar esse pedacinho da raiz. Então, tudo isso vocês viram que tem 1000 tipos de casos que podem ficar um resto de raiz ali, casos que tem problema deixar e casos que não tem problema deixar. Então, depende muito do seu caso, tá? De toda forma, o que eu sugiro, converse sempre com o seu cirurgião, tá? Geralmente, é o que o cirurgião deveria fazer. Quando acontece de quebrar o dente, quebrar um pedaço da raiz, ele deveria te informar, olha, quebrou o dente, ficou um pedaço da raiz, eu não estou conseguindo tirar, então eu vou ter que tirar muito osso, vai chegar perto do nervo, então eu vou ter que tirar muito osso, vai chegar perto do seio maxilar. Então, não vale a pena tentar tirar, vamos acompanhar com radiografia. Se ela começar a migrar, aí sim a gente pensa se remove ou não. Se formar osso em cima dela, pronto, não tem problema nenhum, é uma raiz sua, não tem infecção, ela vai ficar ali sem problema, tá? Então, não precisa ficar desesperado se você fez uma radiografia ou se isso aconteceu durante a cirurgia e o cirurgião te relatou. Não é uma coisa incomum de se acontecer, pelo contrário, é comum, tá? E nem sempre causa problema. Então, tem que ver qual é o seu caso, acompanhar direitinho. Se não estiver tendo nenhum problema, vai formar osso em cima da raiz, ela vai ficar aí, você nem vai lembrar dela, tá? Bom, era isso que eu tinha pra falar. Se ficou mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente vai respondendo, tá? Aos pouquinhos, a gente responde todo mundo, procuro pelo menos tentar responder todo mundo, tá? Se ficou alguma sugestão de vídeo, tá? Alguma coisa que você queira saber sobre tratamento odontológico, alguma complicação que teve no seu tratamento, coloca aqui a sugestão de vídeo que vai ser um prazer gravar pra vocês, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!